Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, com um olhar especial para esta unidade da revelação divina. Antigo e Novo Testamento apontando para o Consolador prometido. É Jesus sendo rememorado para a atualidade dos nossos dias, ao mesmo tempo em que detalha, apresenta, desenvolve o conjunto das leis naturais e divinas para nós. Aqui olhar de foco para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, com especial destaque para a carta de Paulo aos Romanos. Nossa série Romanos, verso a verso. Convite pelas redes sociais para que você acompanhe, tanto na página do Facebook, você pode seguir, assim como pelo canal do YouTube. Se inscreva, acione o sino de notificações e receba os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Basta digitar dessa forma, NEP V de Jesus, esteja conosco, interaja, compartilhe, comente, leve adiante a mensagem da boa nova do Evangelho do Cristo para os nossos corações. Hoje, nossa reflexão, olhando para o segundo capítulo da Carta aos Romanos, alcança o verso de número 23. Romanos, capítulo 2, verso 23. Vamos ter aquele olhar para duas traduções distintas, como temos utilizado, João Ferreira de Almeida e também a Bíblia de Jerusalém. E eu convido desde já aqueles que quiserem fazer a leitura conosco aí, seu aplicativo do celular, a Bíblia que você tem em casa, abra com a gente para fazer essa reflexão conjunta. Em João Ferreira de Almeida, vamos encontrar essa reflexão no capítulo 2, tratando a respeito desta temática. E a fala, o ditado aqui de Paulo é o seguinte: Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Na tradução da Bíblia de Jerusalém, o mesmo verso 23 do capítulo 2 da Carta aos Romanos, está o seguinte: Tu que te glorias na lei, estás desonrando a Deus pela transgressão da lei. Em ambas as traduções, o mesmo sentido de parar para refletir e pensar, afinal, qual é o sentido da lei? O que estamos evocando ao nomear a lei? Lembrando que Paulo, o apóstolo, o autor, aquele que ditou a carta, para que o escriba Tércio pudesse registrar para a cristandade, direcionado inicialmente àquela comunidade mista de judeus e gentios na capital do Império, em Roma. Paulo, doutor da lei, sim, porque ele deixou de ser o Saulo, doutor da lei. É um coração convertido, transformado, renovado, humanizado com a presença do Cristo. Mas os conhecimentos adquiridos, as reflexões contínuas, a compreensão aprofundada dos termos de Moisés e dos profetas, toda essa lembrança, esse entendimento, esse estudo, essa compreensão permanecem vivos na mente do apóstolo. E aqui no capítulo 2 temos visto, nessa sequência de versos, que Paulo tem um olhar de destaque, de análise para a relação dos judeus com o Deus de Israel. Mas essa relação, ela vai assim, se tornando mais sutil, mais afinada,
no sentido de encontrar aqueles que não só pertencem à etnia do povo hebreu, os israelitas. Paulo intenciona alcançar aquele que, tendo tarefa, missão, de compreender esta lei, transmite, ensina. Ele próprio, Paulo, enquanto Saulo, foram desses. Um fariseu da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres de Israel. Fora educado em Tarso, na presença de outros mestres gregos, além dos judeus. O homem, como se diz, Paulo de três mundos. Conhecedor profundo da lei dos profetas, cultura hebraica, tradição judaica. Conhecedor também da cultura, da filosofia grega, tanto influenciou Roma, desse próprio mundo, da capital do império, da administração daquela estrutura, do direito, as leis que vigoram até hoje no Ocidente, essa tradição germânica romana que nós temos no direito ocidental. No entanto, quando Paulo está chamando os judeus à consciência, está fazendo isso na sua base essencial. Aquela lei que Moisés já anunciara no Pentateuco, na Torá dos hebreus, que deveria ser ensinado desde a infância, repetido, meditado, aplicado na vida. Porque não há um outro sentido. Não há preceitos no judaísmo, naquilo que inicialmente, se compreendeu ali como uma primeira revelação, feita por foco Israel, e que depois o conjunto, dos ritos, dos cultos, da estrutura sacerdotal, veio trazer para a gente o que no mundo permanece como a religião judaica. Não há ali, dentro desse conjunto de tradições, qualquer licença para uma espécie de não prática. Nós temos no Ocidente, alguns se declaram, eu sou não praticante. Eu sou cristão não praticante. O que por si só é um contrassenso. Já dissemos aqui repetimos. Não há teoria do Evangelho. Não há uma teoria do ensino de Jesus. O que Jesus ensinava, ensinava fazendo. E ensinava exemplificando. Atuou por 3 anos em sua missão pública, cercado dos 12 que ele escolhera, de outros discípulos que vinham se achegando. Chegaram a ser 500 na Galileia. E depois foi reduzido àqueles de 2 em 2 enviados, os 72. Dos 12 ao pé da cruz, vamos lembrar, apenas João, o evangelista. Mas ainda assim, Jesus nunca retirou de nós o chamamento. O ide, pregai o evangelho a toda a criatura, deve, no entanto, ser compreendido à luz do segue. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Então vem. Viver diante da lei deveria ser para nós um chamado contínuo à humildade. Veja que o questionamento de Paulo, neste 20º
terceiro verso do segundo capítulo da Carta aos Romanos é uma pergunta retórica. Portanto, uma pergunta dentro do discurso que não pode ter outra resposta. Tu que te glorias na lei, você entende que nela está a verdade? Que nela está o teu referencial de vida? Tu entendes que a lei é a glória do próprio Deus na manifestação do seu pensamento e da sua vontade diante de nós? É tão grandiosa a lei para ti? Já estás desperto para isso? Como então? Por quê? Por qual razão? Desonras este próprio Deus pela transgressão da lei? E, amados, esse é o nosso grande contrassenso. Falando aos judeus, também fala para a humanidade toda. Porque nos igualamos no sentido da busca dos anseios humanos, daquilo que nós mais precisamos para nos transformar por dentro. Quando eu olho para a lei de uma forma resumida, sintetizada, eu olho para o decálogo, uma certeza eu tenho. E eu sei, porque nisso estamos no mesmo barco, que todos nós, em consciência, teremos essa percepção. Eu olho para o decálogo e eu sei que sou um transgressor. E sou um transgressor, sim, consciente. Sou um transgressor, sim, entendendo na minha mente a lei. O que acontece conosco? Nós que pertencemos a essa comunidade de espíritos imperfeitos. É que essa transgressão está ligada a algo muito mais profundo em nós. Há uma espécie de ruptura vibracional que nós geramos em nós mesmos ao dizer um não para Deus. Emerson, mas eu nunca disse um não para Deus. Dizemos todos os dias, por pensamentos e por ações. Não há, portanto, nesse aspecto, desculpa para nos mantermos nesse padrão existencial de afastamento, já tendo consciência de que a lei é o referencial. Portanto, diante dela, eu sei que estaria condenado. Por estar na condição de um transgressor, toda transgressão exige penalidade. Como é que fecha essa conta? No sentido de um Deus que também é misericórdia, de um Deus que também é bondade. Ora, à luz da revelação divina, eu sei que uma coisa não exclui a outra. O fato de eu ser um transgressor diante de Deus não faz que Ele queira me maltratar. É isso que temos dificuldade de entender. Deus não maltrata os seus filhos, mas os reeduca. E a dor, sim, é um instrumento pedagógico para os filhos rebeldes. Portanto, ainda que eu tivesse outra via, ao desobedecer às leis divinas, mesmo sabendo que elas são a expressão da verdade, eu opto por um atalho. Quando eu creio que posso fazer diferente, e quem sabe a nossa vaidade, do nosso orgulho ainda pensar, fazer melhor,
eu caio nesta transgressão, nesse erro, nesse equívoco, que me conduza a outros e tantos descaminhos. É preciso despertar. Esse chamado de consciência fica muito claro, e aqui chamamos a obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, para exemplificar através do próprio ensino de Jesus. Vamos abrir o capítulo de número 27, intitulado Pedi e Obtereis. A temática central aqui é a prece. Aquele nosso principal canal de comunicação com Deus, com a espiritualidade, a prece, a oração. E Jesus vai contar uma parábola. Parábola essa registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, entre os versos de 9 a 14. Conta assim, registro de Lucas, dizendo: Ele, Jesus, contou também esta parábola, ensino de fundamento moral. Há alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, portanto, daqueles responsáveis pelo ensino público da lei de Moisés. E o outro era um publicano, um cobrador de impostos, muito mal visto à época de Jesus. Por cobrar impostos exorbitantes, o problema sempre existiu, impostos exorbitantes, normalmente era o quê? Um judeu a serviço de Roma. Esses 2 personagens, portanto, um fariseu, um doutor, um mestre da lei, do outro lado um publicano, odiado pelo próprio povo de Israel, sobem ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo, falando para si: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são eles, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Aponta para aquele que estava ao seu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Padrão de mentalidade do fariseu orgulhoso, pretensioso, arrogante, que estabelece uma comparação que não poderia ser feita. Compare-se consigo mesmo. Por que olhar para fora? Não sou como os outros homens. Quem disse que você deveria ser? Chamado individual para uma construção coletiva. Padrão do fariseu. Pretensioso. Do outro lado, o publicano. Aquele que sabia-se, tinha consciência, que estando a serviço do império, subjugava os seus irmãos de raça, cobrando impostos que ele sabia que era alto demais, que não poucas vezes ainda esses publicanos recebiam recursos de forma ilícita na sua prática de recolhimento dos impostos. Enriquecia de forma ilícita. Nós vamos ver isso de forma destacada em Zaqueu. Pois bem, o publicano aqui na parábola de Jesus, ao contrário do fariseu, estando no templo também para orar, mantendo-se distante,
não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Mas batia ele no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Jesus conclui essa parábola usando os personagens do fariseu, pensemos aqui, pretensioso, e do publicano, humilde, para dizer: eu vos declaro que este, o publicano, retornou entre os seus justificado, perdoado, aceito, acolhido por Deus. E não o outro, não fariseu. Porque todo aquele que se eleva será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Allan Kardec ainda vai mencionar, no item de número 4, breve explicação a respeito da parábola do fariseu e do publicano. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, dizer: não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lo, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós, em nós. Percebam como que Kardec está escrevendo aqui, ensinando, com base no ensino de Jesus na parábola do publicano e do fariseu, vai na contramão de tudo aquilo que nós ouvimos, inclusive no processo de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo. Porque normalmente, o que se fala? Ah, você tem erros? Tem. Mas vai melhorando. É como se fosse só um defeitinho de fábrica. Vai ajustando o que dá certo. Mas valoriza as tuas virtudes. Porque afinal, você tem coisas boas. Ouvindo de novo, o que Kardec, o pedagogo, escolhido pelo mestre, para nos trazer as explicações do Consolador prometido, está a ensinar. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Partimos daí. O que não vai bem em nós. É preciso ter coragem para pôr o dedo na ferida. Olhar para as virtudes? Sim. Desde que eu reconheça nelas um espelho de Cristo em mim. Aquilo que Jesus já tem feito, já tem construído dentro do meu coração, me modelando a imagem e semelhança de um Filho de Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, não é isso que o Cristo disse? Que luz é essa? Ele continua a ensinar.
brilhe a vossa luz diante dos homens, para que em vos vendo, os homens possam dar glória ao Pai que está nos céus. A luz vem dele. O Cristo, em comunhão com ele, nos ensina o caminho. E nós, então, sintonizados, restauramos em nós a imagem da origem. Imagem e semelhança a um Pai santo, puro, perfeito. Esta é a nossa destinação. Portanto, amados, quando eu olho para o ensino de Paulo, no capítulo 2, nesse verso 23, ao anunciar, tu que te glorias na lei, sim, ela é o referencial da lei nos povos mais avançados sobre o planeta até hoje. Eu sei que se eu seguir os 10 mandamentos, estarei fazendo a vontade de Deus. Mas se eu me glorio na lei e a desonro pela minha transgressão, eu não sou diferente do fariseu orgulhoso, pretensioso, arrogante, que bate no peito, olha para os outros, fala de suas virtudes e não corrige o seu caráter. Lembremos com o codificador, que conhece o verdadeiro espírito, entendendo aqui o verdadeiro cristão, por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar, educar as suas más inclinações. Más inclinações. Nós as temos, mas nos esforçamos sinceramente nesse caminho de regeneração de mente, olhar sobre a vida e ação. Entrega daquilo que fazemos no mundo para o mundo, em benefício ou malefício de nós mesmos e daqueles que nos servem. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 2, verso 23, da carta de Paulo aos Romanos. Aqui na nossa série, Romanos verso a verso. Reforço o convite, seja pela página do Facebook, pelo canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. No canal do YouTube, acione o sino, receba os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.